Renascença. Bom dia, boa sexta-feira, 10h17 e agora sim, Sérgio Costa, damos início a mais um Visto de Fora. Bom dia a todos e bem-vindos. Bom dia. Bom dia, estão todos cá. Agora sim, bom dia. Estava com pressa há pouco, queria arrancar logo com o programa, mas ainda tínhamos compromissos publicitários. Bem-vinda Begonha, bem-vindo Olivier. Olivier, hoje à distância, nesta semana em que ficamos a saber um estudo que diz que em Portugal mais de metade das empresas já oferece teletrabalho. O que é que vocês acham sobre o teletrabalho? Olivier, eu começo por ti, porque estás em casa. Bem, eu odeio. Pronto, então vamos já fechar o programa. Ele odeia estar em casa. Eu odeio estar em casa. É para mim um pesadelo, porque eu acho que para mim é muito sinónimo da solidão. Muitas vezes eu não sou pessoa, não considero uma pessoa só, mas refiro-me ao trabalho. Trabalhei muitos anos em casa e preciso conviver com as pessoas. Eu acho que é super importante. Agora, eu entendo perfeitamente que, em função de cada casa é diferente. Não tem nada contra o trabalho dos outros, eu tenho apenas contra mim. Eu gosto de brincar, gosto de ver as pessoas, gosto de rir, gosto de beber um café, gosto de me meter com as pessoas. E ao vivo é muito melhor do que em casa. E tu, Begonha, o que é que tu achas do teletrabalho? Andamos desencontrados. Eu hoje estou nos estudos da Renascença e falta Olivier, não é? Mas así é a vida. Olha, eu traballei e traballo aínda metade do tempo, non é, de teletraballo. Para mí teletraballar é algo tan normal desde há 17, 18 anos, desde que eu comecei a traballar en Portugal. Eu teletraballo e então acho que o teletraballo non é o que máis gosto, eu tamén gosto do presencial, claro. Mas acho que o ideal é o que eu estou a facer agora, que é equilibrar o presencial con o teletraballo. Nin sempre teletraballo, nin sempre presencial. Acho que a pandemia nos ensinou que as persoas tamén podemos equilibrar conforme as nosas propias conciliações e necesidades familiares en moitos casos, non é? Do que é a vida pessoal. Mas, sin dúbida, no presencial é quando realmente consegues máis. Mas é verdade que quando te tens de concentrar ás veces para escrever alguma coisa ou para facer alguma coisa, quando un fica sozinho, podes te concentrar máis. Mas o ideal mas às vezes realmente... o ambiente familiar pode prejudicar um bocadinho, não é? Claro, mas no meu caso o tiña xa tudo tan organizado, até un escritorio en casa, tudo organizado, non é? Que acabava por ser fácil, não é? Acabava por ser Muito fácil. bem. Mas depois há o problema concordo plenamente que a questão o teletrabalho para quem tem bebés é complicado. É muito complicado, complicado. Mas o que é complicado também, que é o meu caso hoje, por exemplo, que são os animais, já, porque, por exemplo, os meus dois gatos agora é um pânico que entram no ar, eu já tive que os fechar, não estão, mas estão na cozinha, mas coitadinhos, eles não estão a perceber o que é que se passa, porque às vezes, de facto, o barulho dos animais é um pouco complicado, sobretudo quando tu fazes rádio. Mas Olivier, nós somos xornalistas de raça, estamos habituados a todo. Os correspondentes, no meu caso, és correspondente. Podemos traballar en cualquier lado, eu que sempre digo aos meus colegas de Vigo. Eu sou capaz de traballar num comboio, numa casa de baño, num estudio de radio, numa redação, num escritório, na miña casa, con bebés, porque eu traballei con bebés ao meu pé, ao meu carón, que estaban a chorar e a ter directos para a radio en España, e eu conseguia aquilo. Muito bem. Está feito assim o balanço sobre o teletrabalho, uma das coisas que ficou da pandemia. Vamos para mais um Visto de Fora, vamos falar dos assuntos europeus. Vamos lá, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Neste programa voltamos a falar da Ucrânia, ou melhor, das consequências da guerra na Ucrânia para a Europa, para o projeto europeu. Ursula von der Leyen garante ajuda a Kiev de muitos milhões, mesmo sem o apoio da Hungria, país que está, de alguma forma, constantemente sempre a bloquear decisões dos 27, ou melhor, dos restantes 26. Olivier, que consequências para o projeto europeu deste posicionamento da Hungria, que está constantemente a bloquear algumas decisões da União Europeia? Vamos ver no início do mês de fevereiro, no Conselho Europeu de que lado se coloca Viktor Orbán. Ainda pode haver um acordo. Agora, há uma eurodeputada italiana que disse esta semana uma frase com a qual eu concordo plenamente, que a Europa não é apenas um multibanco, e para dizer que Viktor Orbán tome em refém a Europa cada vez que há uma decisão importante para tomar. O que me preocupa neste caso com Viktor Orbán não é tanto a curto prazo, porque pode haver um acordo, eu acho que vai haver um acordo,
mas é a médio prazo, após as eleições europeias. Porque vimos esta semana que ele está cada vez menos isolado. Pelo menos tem um aliado, que é o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e eu acho que ele vai ter muito mais aliados a partir do mês de junho e as eleições europeias, porque eu acho que vai haver um tsunami da direita nacionalista e da extrema-direita, e a partir daí, Viktor Orbán, infelizmente, será muito menos isolado na União Europeia. É também a tua percepção, Begonha. Há aqui um bloqueio que tem a Hungria como ponta de lança. Nem só isto, non é? É verdade que como estamos neste momento tan complicado, non podemos garantir nada. O que dicía Olivier agora é mesmo así. A Hungría, o presidente da Hungría, sabemos como que é, non é? Ten unha visão moito particular que non ten nada a ver con o resto, ou até o momento, con o resto dos socios europeos. Mas, sin dúbida, sí que pode mudar isto a partir de maio, pode mudar. Mas para mí o discurso de von der Leyen e a mensaxe de von der Leyen é moito clara. E iso é o que aquí neste programa e hoxe, día 19 de xaneiro, debe ficar, non é? Que nos vamos, Europa, a apoiar a Ucrania independentemente de que a Hungría non apoie. É dizer, temos de facer unha Europa forte. A Europa que saia das eleições de maio, non sabemos que Europa vai sair. É imprevisível, non é? Sim. É imprevisível, todo apunta a que é verdade que os populistas, a extrema direita, vai gañar máis peso. As sondaxes dicen iso, mas até o momento non sabemos o que vai acontecer. A realidade é que Europa está a lanzar unha mensaxe clara de apoio a Ucrania e é moito necesario porque a guerra continúa e a Rusia está a aproveitar este momento de impasse para atacar e para fazer mais ataques. Olivier, ainda assim, a Hungria constantemente, como dizíamos há pouco, bloqueia algumas decisões. No limite, poderá haver eu vou tentar aplicar aqui o conceito Brexit à Hungria, um Gexit ou uma Gexit, eventualmente uma ruptura entre países da União Europeia. Não, isto eu duvido. Neste momento eu acho que é muito cedo para dizer isto. A grande questão é que pode estar em causa a questão do voto, a unanimidade de qualquer decisão importante. Por exemplo, no caso da Ucrânia, pode haver uma ajuda a 26 em vez de haver uma ajuda a 27, só que uma ajuda a 26 é um mau sinal da unidade europeia. Portanto, é algo complexo. Eu diria que, em algumas maneiras, a Europa tem absolutamente que colocar mais pressão sobre a Hungria e dizendo que vocês não respeitam algumas regras e, a partir daí, porque se calhar, podem tirar o direito de voto à Hungria em alguns momentos. Isto sim, agora tirar a Hungria da União Europeia, não. Mas se calhar vão ter de mudar algumas coisas no que tem a ver com a unanimidade, Exato. com as decisões unânimes a partir das próximas eleições europeias deste ano, non é? Por quê? Porque esa unanimidade, estamos a ver en cada un dos nosos países para formar gobernos, cada vez é máis difícil conciliar, encontrar maiorías. Portanto, Europa tamén se tende a adaptar ás novas circunstancias. Entón, é provável que teñan de mudar. Vai ser prácticamente imposible conseguir unanimidades a partir de agora, non é? Con o momento no que estamos a viver. Falábamos a 2 semanas, e xa se ratificou nesta semana, na primeira votação nos Estados Unidos, non é? Nas primarias dos Estados Unidos, como o Donald Trump xa gañou. Certo. Gañou nesa primeira batalla, digamos, para ser candidato para presidir de novo os Estados Unidos. É dizer, vai mudar moitas coisas. É provável que neste ano muden moitas coisas no mundo e a orde mundial pode mudar. Por iso, a Europa tem-se de adaptar e preparar para se adaptar às novas circunstâncias. Muito bem. E isto ao mesmo tempo, quase 2 anos depois do início da guerra na Ucrânia, Zelensky continua a pedir unidade do Ocidente. Um apelo, Olivier, tantas vezes repetido. O que é que está a falhar, afinal? O que está a falhar é que, a nível da produção das próprias armas, há um atraso claríssimo. A Europa andou a dormir a nível da sua própria defesa durante muitos anos, teve os olhos tapados por Vladimir Putin e não só.
E é complicado que responder à ajuda atualmente com tanta urgência à Ucrânia, a Europa não pode ser condenada por causa disso. Não é falta de vontade, é falta claramente de capacidades. Agora, estamos a ver que há algumas notícias que várias coligações estão a nascer. Por exemplo, a França criou uma coligação lá da artilharia. Eu acho que é uma boa ideia a ideia de, às vezes, tu podes produzir um país, podes produzir, neste caso da França, alguns obusos, mas os outros têm que pagar também. Ou seja, tu pode haver um país que tem esta capacidade de produzir armas e depois os aliados também pagar. Porque nunca esquecer que é a segurança da Europa que está em causa. E eu acredito plenamente, eu concordo plenamente com o Sr. Zelensky e com outros experts que dizem que Vladimir Putin, se baixarmos os braços agora, não vai parar. Ainda assim, e voltando a Trump, Begonha, imaginemos se Trump vencer as eleições, ele era muito crítico quanto ao orçamento e aquilo que os Estados Unidos colocavam financeiramente na Aliança Atlântica. Isto pode alterar e muito o cenário relativamente à Ucrânia. Sí, sin dúbida, pode alterar mesmo a orden. De feito, como xa dixíamos aquí há 2 semanas, e lembramos os nosos ouvintes, non é? Trump foi o grande aliado do presidente da Rusia, non é? Sí. De Vladimir Putin. E son grandes aliados. E Putin axudou a Trump para gañar as anteriores eleições, non é? Nos Estados Unidos. Por iso é perigoso. Por iso a Europa é verdade que, além de tudo o que explicaba Olivier, aquí há un tema que é o cansanzo. Sí. E depois que son 2 anos de guerra. 2 anos de conflito ininterrompido prácticamente. É que estamos quase à beira dos 2 anos. E então, Europa axudou moitísimo a Ucrania e tende a seguir a axudar. Mas é verdade que a axuda non vai ser tan inmediata, porque é moito difícil, e estamos tamén con un conflito, agora mesmo estamos a ver con a problemática no Mar Vermello, non é? Sí. Temos o conflito en Oriente Próximo, e todo iso dificultou moitísimo a axuda a Ucrania. Ucrania ficou nun segundo patamar. Iso non pode ser. Entón, por iso o papel aquí da Ursula von der Leyen, da Europa, do Parlamento Europeo tamén, dos eurodiputados, aínda que estejamos en pre-campaña, sí, para continuar a lembrar o caso da Ucrânia. E a ajuda é fundamental. Fundamental o papel da União Europeia na questão da Ucrânia. Desta semana ainda, Olivier, manifestações contra a ADF na Alemanha, enfim, partido da extrema-direita, mostra que afinal na Europa há um forte sentimento anti-populismo, anti-extrema-direita, ou isto é apenas um fenómeno da Alemanha que, como sabemos, tem um passado nazi? Bem, eu diria que é normal que haja um protesto, mas isto não significa que a maioria dos alemães concorda com os protestos. Isto faz parte da vida democrática. Agora, o que é muito preocupante na Alemanha é ver este projeto, não é diretamente do partido de extrema-direita, mas houve alguns responsáveis deste partido que estiveram nesta reunião em novembro passado, onde se fala da chamada remigração, que é a expulsão, basicamente, de próprios cidadãos alemães que não respeitam, que não são os bons cidadãos da Alemanha, por assim dizer, seriam cerca de 2 milhões de pessoas que seriam expulsos num país, não se sabe aonde, fala-se de um país da África do Norte. Sim. Enfim, é um pouco surreal. A grande questão aqui é que a AfD representa 1/4 do eleitorado da Alemanha. É um partido político muito forte. Na Alemanha fala-se de proibir, que é o tal debate que nós tivemos aqui com o Chega, que eu acho que é um debate que não leva a lado nenhum, é que é como é que tu vais proibir um partido assim, sobretudo quando um partido tem este peso, porque a proibição pode criar um reflexo de solidariedade, e além disso existem leis, existem tribunais. A partir do momento em que o AfD toma esta posição, que não é o caso, repito, ainda oficial, da remigração, depois a Constituição da Alemanha irá dizer, a Constituição da Alemanha, se isto é uma medida que respeite ou não a Constituição. Muito bem. Begonha, como é que a proibição, dizia Olivier, não é a solução para este tipo de movimentos, mas qual será o medicamento para travar partidos que aproveitam o sistema para, alegadamente, perturbar o próprio sistema democrático? Pergunta difícil, Sérgio. Esta é uma pergunta para Estou nota. Aqui para, enfim, exato. É para vos pôr à prova. Se os nossos políticos soubessem isso, olha, maravilha, não é?
Porque para mí o medicamento, o remedio, é precisamente a estabilidade, non é? Se nós estivésemos nun mundo estável, nun mundo no que as persoas non estivesen a sufrir tanto, non é? Agora temos o caso das desigualdades, temos o caso da inmigración, temos o caso da pobreza, temos o caso dos conflitos. Se non estivésemos neste mundo, neste momento tan incerto, axan que os extremismos estão a triunfar ou a triunfar na Europa. Os extremismos alimentam-se das dificuldades sociais, não é? Sempre foi assim, não é? Quando eu estava a ver estas manifestações, e aliás também em Roma, não é? Há uns dias, a favor também da extrema-direita, estava-me a lembrar do passado, do começo, do período de entreguerras, antes da Segunda Guerra Mundial. Estão a passar mesmo quase 100 anos. Exatamente. Estão a passar 100 anos, aliás. Sim, e do período do nascimento dos fascismos, nazismos, ainda que non sexan, en moitos casos, movimentos, non estou a falar só, neste caso, da Alemanha ou da Italia, estou a falar de outros países, por exemplo, Portugal, España, onde os partidos populistas, os partidos de extrema direita, están a gañar bastante peso. No caso de España xa se estabilizou bastante, non é? No caso de Portugal, estamos a viver, que falaremos depois, estamos a viver un momento increscendo, non é? Como aconteceu en España antes. A caminho das eleições de 10 de março e vamos por isso mesmo encerrar aqui o debate sobre os temas europeus. Vamos avançar, Teresa, para os assuntos nacionais. O Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. A última semana foi marcada pelo congresso do Chega e surgiu, Olivier, ou foi difundida uma ideia de que o Chega e o próprio André Ventura estão mais moderados. Concordas com essa análise? Há moderação no Chega? De facto, eu coloquei-me esta pergunta quando quando seguiu o Congresso. Eu diria que é um partido mais maduro, claramente, mais moderado, eu acho que não. Mantém a sua linha de partido de protesto e de contestação e de revolta. Tal ideia de vamos limpar Portugal. Portanto, só essa expressão diz alguma coisa, não é? Sim, para mim mostra alguma coisa. Eu não vejo menos moderação, vejo um partido mais maduro, mais organizado, claramente, e vejo duas coisas que achei interessantes neste Congresso. A primeira tem a ver com o discurso muito crítico sobre os imigrantes, que é algo, eu diria, estranhamente, que é algo um pouco de novo no partido, que é, antigamente falava-se muito do Chega, dos ciganos, dos pedófilos também, da castração química neste caso, mas desta vez fala-se muito mais dos imigrantes. E acho que é interessante porque corresponde ao que é que um certo eleitorado procura também, que é nunca ouvi descobrir em Portugal tantas piadas, tantos comentários sobre os imigrantes indianos, por exemplo, ou no caso de Lisboa, de Martim Muniz, nunca vi tantas piadas sobre isso, e isto corresponde a uma nova mentalidade que há em Portugal, que passou de um discurso crítico sobre os ciganos há um discurso que continua a ser crítico sobre os ciganos, mas também vem-se juntar agora os imigrantes, sobretudo desta parte do mundo. Porque são cada vez mais, não é? Exato. Segundo ponto, achei interessante, que é a tal ideia da referência do Chega, que chega a Sá Carneiro. E por que achei interessante? Porque é exatamente o que faz a extrema-direita francesa, com uma figura de França que é Charles de Gaulle, que era impensável o pai Le Pen referir-se a Charles de Gaulle, que era o pai da libertação da Segunda Guerra Mundial em França. E por que isto acontece na extrema-direita? Porque Sá Carneiro, tanto como Charles de Gaulle, são pessoas diferentes, claramente, com um papel diferente na história, mas eles fazem primeiro uma certa unanimidade, ou seja, é muito raro alguém odiar em França Charles de Gaulle, e é muito raro em Portugal odiar Sá Carneiro. Acontece, mas é raro. E segundo ponto, é um partido, ou seja, numa altura em que as pessoas estão à procura de algumas referências, de a ordem, do respeito às autoridades, Sá Carneiro representa um pouco isto. E achei interessante ver que o Chega faz a mesma coisa que a extrema-direita francesa, que é referir-se a uma figura histórica recente
da sua história. Begonha, identificas sinais de moderação no Chega ou, como diz o Olivier, é apenas amadurecimento do partido e não há, de facto, moderação no discurso nem na prática? Eu acho que no discurso, na estratégia de comunicação, é dizer, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que leam. Eu acho que é muito bom ler, pelo menos por cima, os programas dos partidos políticos, não é? O problema é que a maior parte das pessoas não têm tempo, não acedem aos programas políticos. Não mudou. O importante para o Chega não mudou. O algo é o mesmo. Só que eles fazem muito bem a estratégia de comunicação. André Ventura é um excelente comunicador. Já explicamos cá neste programa, quando eu era na altura que era correspondente e tivemos algum encontro com ele. Ele é uma pessoa que até não fala alto, fala muito bem, fala no timing perfeito, é uma pessoa simpática e agradável no trato, é dizer, é um perfil interessante a nível de comunicação. É um bom orador, independentemente do conteúdo. É um bom orador, lança muito bem as mensagens e é verdade que ele agora o que não está a fazer não é que modere, porque o discurso do Chega continua a ser o mesmo, só que quer chegar a outros eleitores e quer chegar aos jovens. E, portanto, o que fazem é não falar de algumas coisas ou de alguns temas. Ainda assim também tem propostas para os pensionistas. Claro, está a tentar chegar aos jovens, aos pensionistas, outro tipo de votantes, também da direita tradicional, descontentes, não é? E, além de tudo isto, há uma coisa que eu gostava de falar convosco e com os nossos ouvintes e comentar neste programa, que eu neste sábado, tive um almoço em casa com um grupo de amigos portugueses. Muito bem. E quando estávamos a falar do tema, o típico de Portugal, da política e tudo isso, eu comecei a ver como estão as pessoas em Portugal. Eu não voto em Portugal, portanto, não sou suspeita. Como o descontentamento... acho que pode mudar muita coisa nestas eleições porque vão mudar os votos. Certo. É dizer, falou-se de Chega, há quem dizia, não, mas o Chega também não é tão perigoso. Há quem dizia, não, eu por primeira vez vou votar no AD. Por quê? Porque estou muito descontente com o Polvo, com o Partido Socialista. Há quem dizia, não, eu vou continuar a votar no Partido Socialista. É dizer, há tal fragmentação neste momento na sociedade portuguesa que o Chega está a conseguir algo que não estão a conseguir os outros partidos, que apañar descontentamento, mas non só dos polícias, non só do máis radical da sociedade, de persoas, pensionistas, xovens, moitos xovens, que van votar por primeira vez e van votar no Chega. Entón, os nosos políticos deben estar moito atentos a isto. Deixa-me perguntar então ao Olivier, perante este cenário, e há reconhecidamente descontentamento, dificuldades económicas e sociais, o discurso do Chega, independentemente do conteúdo, está a ser eficaz para capturar um determinado eleitorado que eventualmente poderia oscilar entre PS e o universo da AD. Está a ser eficaz, André Ventura, do teu ponto de vista, Olivier? Não, mas está a ser de uma eficácia tremenda. Ou seja, basta ver os números e ver que nas sondagens ele está colocado entre 15, o pior resultado até 20, 18, 19. O melhor resultado nas sondagens, nas últimas sondagens. Portanto, é algo de espantoso. Concordo plenamente com a Begonha, um partido que domina muito bem a comunicação, que domina as redes sociais. É preciso dizer isto. Ao contrário da extrema-esquerda. A extrema-esquerda, que está quase ausente das redes sociais, a extrema-direita domina de forma muito inteligente, na minha opinião, as redes sociais. E o que é notável também nos partidos Chega é que a mim faz uma confusão mesmo, tendo em conta o que aconteceu em França com a extrema-direita, o erro dos adversários, o erro tremendo dos adversários da extrema-direita francesa foi sempre considerar que o voto da extrema-direita era um voto de protesto. E não é verdade. Ou seja, no início é verdade, não deixa de ser um partido de protesto, mas há cada vez mais pessoas que aderem a estas opiniões. Aderem mesmo. Ou seja, dizer que as pessoas estão revoltadas, sim, estão revoltadas, ok, mas eles concordam.
Aquela velha expressão, mas eles concordam com eles dizem o que os outros não têm coragem de dizer. Exatamente, eles concordam. E também faz-me uma ligeira sobre a questão do populismo deste partido. Que é, há uma vertente que eu acho populista e a outra que não é. A vertente populista, por exemplo, é quando se trata das questões económicas, como é que eles vão resolver a questão das pensões e tudo isso. Sim, avançaram medidas e não fizeram contas. Exatamente, basicamente um pouco isso. Isto é um pouco populista. Agora, a outra vertente, mas eles acreditam no que dizem. Quando eu ouço às vezes pessoas dizendo do Chega, mas eles dizem isso para agradar o povo. Mas depois, desculpa. Então, mas as pessoas não têm o direito, os dirigentes do Chega não têm o direito de achar o que eles dizem. Quer dizer, os outros partidos têm o monopólio de falar segundo as opiniões deles. Ou seja, podemos discordar completamente e combater estas ideias, mas também temos que respeitar o pensamento dos outros. Portanto, os outros partidos também acreditam no que eles dizem. Um dirigente do Partido Comunista acredita no que ele diz. Ele tem opiniões. Begonha, para terminar este ponto do Chega. Sim, e uma coisa... Non sei, os diretores responsables de campaña, imagino que sí que estarán a avaliar, falo dos outros partidos, con moito detenimento todo isto, imagino, porque eu estou a ver que nesta pre-campaña electoral en Portugal há un tema que é o do TSB, as infraestructuras, o aeroporto de sempre, a TAP, mas non se está a falar de outras coisas e encontramos, o Chega monopoliza os temas que realmente interessam as pessoas. Então, que era uma forma simplista o bolso dos eleitores. Então penso que os outros partidos teñen de comenzar a falar precisamente e tamén, non digo atacar, porque en política atacar no bon sentido, non é? Mas a falar concretamente do dia-a-dia do dia-a-dia e dizer, oye, porque o Chega está a dizer iso, mas depois non dá soluções, por exemplo, é dizer, e então o Chega está a conseguir capitalizar todo isto, e então, se há moitas persoas que non teñen até agora, parece que en Portugal ninguén se atrevía a dizer só, pois iso, algún policía do exército a dizer que votaban no Chega, descontentes. Mas é que agora moitos jovens começam a dizer não, isto não é extremista. Não é extremista. Então, isto estou a dizer visto de fora. Exato. Não é? A Begonha falou da polícia, o nosso tempo está a avançar. Protesto de polícias tem marcado os últimos dias em Portugal. Olivia, que sinais que identifica? Estará em risco a segurança pública? Isso mesmo admitia ainda ontem à Renascença um dirigente sindical da polícia. Está em risco a segurança pública? Como é que olhas para este constante clima de protesto nas forças de segurança? Não, mas um dia vai acontecer que já ninguém vai querer ser polícia, como já ninguém vai querer ser professor, como já ninguém vai querer ser jornalista. Tendo em conta a actualidade que estou a falar. Não, mas isto é inacreditável, ou seja, que os polícias da PSP, da GNL, com os ordenados que eles têm... Eu ouvi a entrevista do Armando Ferreira, do presidente do Sindicato Nacional da Polícia, quando ele disse que quando entrou para a PSP ele ganhava o dobro do salário mínimo. E hoje uma pessoa que entra da PSP ganha um pouco mais de 100 euros do que o ordenado mínimo. Algo que é comum a muitas profissões também, não é? Sim, exatamente. Sim, mas é preciso nunca esquecer que a polícia é um dos pilares também. Claro. Da República. É preciso nunca esquecer isto. E quando vemos estes ordenados e com uma profissão cada vez mais em risco, de risco, e em risco também, o que se paga é simplesmente escandaloso. Dizer que isto coloca em causa a segurança, não, eu acho que não estou a ver aqui nenhuma ameaça. Eu falava disso porque há o risco de movimentos inorgânicos que podem sim, vamos ver, mas estou confiante perante também o Sindicato de Polícia em Portugal para respeitar a instituição República. E por isso, para mim, neste momento, não vejo nenhum perigo. Não, eu também não vejo muito perigo, mas mais uma vez o que dizíamos antes, temos os polícias descontentes que están a aproveitar este momento e, lóxicamente, porque as súas condições de traballo, os seus ordenados son moito baixos con a responsabilidade e o traballo que teñen, non é? Mas non é só os polícias, son os polícias que están a manifestar agora. Mas se ollamos para moitas profesións, temos, como dixía Olivier, os xornalistas, que unha crisis global acho que nós deberíamos nos proteger moito máis os xornalistas, mas temos os profesores, temos o pessoal da saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares, temos tantas profesións que están pouco valorizadas en Portugal, que iso é o que realmente interesa as persoas, con unha situación que non se soluciona desde há anos.
Portanto, isso é o que interessa às pessoas. Mas eu não penso que em Portugal esteja em risco a segurança pública ou a segurança das pessoas, não é? Simplesmente que é verdade que estão a puxar da corda os polícias para tentar conseguir que de uma vez por todas melhorem as suas condições de trabalho. Muito bem, está feita a análise à semana. Vamos avançar para aquele momento que é também, Teresa, um dos momentos mais esperados deste programa. Vamos lá, é o índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E hoje, senhoras e senhores, uma pergunta que foge aqui um bocadinho. E eu não sei exatamente se tem resposta certa, mas vou começar por ti, Begonha. Tirando o Cristiano Ronaldo, qual é que é o português mais conhecido no mundo? É esta a pergunta. Olivier, podes também começar a pensar. Neste momento, o Presidente da República... Não, claro que não. Mas estás a falar neste momento? Sim, neste momento. Mas isto é uma sondagem? Não, diz-me... Não, neste momento não, de sempre. De sempre. Vasco de Gama. Amália Rodrigues, Não, por Vasco de exemplo. Gama. Vasco de Gama. Magalhães, eu digo Vasco de Gama número 1. Não, eu penso que também é Amália Rodrigues. E não é, Não. e não é de sempre, e não é, mesmo assim, não é, sei lá, um José Mourinho. Não, de sempre não. Não, isso é mais recente. Vasco de Gama. E Mourinho não é uma pessoa de consenso. Não. Sim, mas isto não é essa questão. conhecido. Então e o Sim, mas Fernando isto não é a Pessoa, questão. não? Como? Não. Fernando Pessoa, não? Não. José Saramago. Também Saramago é um muito pouco conhecido. mais, porque é mais recente, mas eu diria Vasco de Gama, por causa da escola. Eu acho que eu não conheço qualquer cidadão europeu na escola, não há muitos cidadãos europeus que estudam em Fernando Pessoa. Mas, Há muito. Vasco de Gama está em todos os livros da Sim, é história, ou verdade. seja, Não, mas eu não tem nada penso que contra Fernando Amália- Pessoa. Amália Mas ele só Rodrigues. descobriu a Índia foi tão pouco. Amália Como? Rodrigues. Só chegou à Índia. Amália Rodrigues? Sim. Eu acho que não. Ok. É assim, Mas- não há resposta certa. Na verdade, eu queria saber nos vossos países também qual é que é a personalidade Saramago, assim mais Amália falada. Rodrigues, Cristiano, Eusébio, também Mourinho. Não, Sim. Vasco de Gama, eu diria. E em França? Em França, Vasco de Gama, eu diria Magalhães. Sim, Vasco de Gama, Magalhães, eu diria talvez. Sim. Eu descobri uma lista que depois do Cristiano Ronaldo põe precisamente o Fernando Pessoa, a Amália Rodrigues, logo a seguir depois o José Saramago e depois o Vasco da Gama. Portanto, Então está próximo daquilo que estavam a dizer. está Boa, tudo muito boa, próximo, boa. por isso foi o índice de Isto foi totalidade. 444. Índice de Tugalidade. E agora vamos aos positivos e negativos da semana. Começamos pelos negativos. Begonha, o que é que destacas desta semana que passou? Pois olha, estamos a falar dos problemas reais das pessoas, não é? E olha, nós vamos às compras também, não é, Olivier? Tu fazes as compras, verdade? Cozinhas. Eu também cozinho e todos cozinhamos e facemos compras. Olha, a cesta das compras, o cabaz semanal noso, encareceuse, subiu de preço mais de um 30%. Em Espanha, um 32% global desde o começo da pandemia. Não é que acrescente cada vez, não, 30% acrescenta, não, em conjunto. E então, se nós começamos a pensar tudo o que gastamos na cesta da compra, no cabaz Sim. semanal, e o que deixamos de comprar, porque mais de um 30% é muitíssimo. É muito dinheiro. E todas as semanas nós estamos a ver isto. Vamos ao supermercado e cada vez está mais caro, mais caro, mais caro. E há coisas como a roupa, por exemplo, que não se encareceu. Mas o que é de comer, que para portugueses e espanhóis é tão importante, está caríssimo. Não é? E para mim, como não vai ser isto o pior da E semana? para ti, Olivier? Houve uma belíssima entrevista de Pedro Coelho, da organização do Congresso dos Jornalistas à Renascença. Pedro Coelho, que é para mim um grande jornalista, e deu uma entrevista que, de facto, para mim o negativo não é o que ele diz, mas é para o drama que está a viver a comunicação social em Portugal. E ele diz duas coisas que me marcaram nesta entrevista, concordo plenamente. Ele diz uma coisa que está a matar o jornalismo de proximidade em Portugal são as câmaras municipais, diz ele, que contrataram gabinetes de comunicação enormes, com muita gente que foram buscar aos jornais e às rádios locais. E outro ponto que ele diz, terrível, ele dá um exemplo para vocês verem, lá está, nas terras em Portugal, como é que funciona o jornalismo de rádio, dos jornais locais. Ele diz que entramos em contato com uma jovem jornalista de uma rádio local que de manhã
era jornalista, fazia notícias e à tarde, para não perder aquele posto de trabalho, passava a roupa a ferro em casa do dono da rádio. Estão a ver, portanto, o jornalista de manhã e à tarde passava a ferro em casa do dono da rádio. Portanto, é o estado, e de facto para mim é o negativo, o estado da comunicação social terrível em Portugal. Mas em Portugal e não só. Olivier, tu és correspondente, como era eu presidín a Associación dos Correspondentes Estrangeiros en Portugal e posso dizer que a situación de moitos dos nosos colegas continua a ser de moita precariedade, porque o traballo do correspondente, que é un traballo importantísimo, porque cando faltan os correspondentes estranxeiros, depois se ve nos xornais nacionais dese país que falta a información veraz, é un traballo precario e há moitos casos que tu coñeces eu de situacións moito problemáticas. Begonha, vamos aos positivos da semana? Vamos acabar em bom. Vamos acabar em bom. E vamos acabar, por que non vamos ao Dakar? Olha, temos o Carlos, o Dakar, sim, o Rally, Rally. Dakar. Temos o Carlos Sainz como ganhou por quarta vez o Rally, a edição do Rally máis importante do mundo, máis perigoso, máis difícil, porque esta edição foi moito difícil e até morreu un piloto español, e con 61 anos que gañe por quarta vez, ten un fillo que tamén é piloto, mas é o pai o que gaña. Olha, isto é un exemplo, non é? É verdade. Certo. Portanto, muito bem. boa. Muito bem. Olivier, positivo da semana. Para mim, o positivo da semana é uma iniciativa que eu acho sempre bonita, que acontece no Conselho de Aljustrel, portanto, no Alentejo, no distrito de Beja. Vai durar são 3 fins de semana, a partir começa os fins de semana, são 3 fins de semana que mistura a arte da gastronomia com a arte do canto alentejano, ou seja, basicamente, tu vais num restaurante, tu podes escolher o menu, lá, sabe, barris de leitão com migas, e ao mesmo tempo tens direito ao vivo, são vários grupos que vão estar em cada restaurante, podes ter direito ao canto alentejado. Eu escolhi uma música do canto alentejado porque eu adoro. Vamos a isso. Vamos. Pela rua quando ouvi, eu ia pela rua quando ouvi, eu logo respondi. Eu logo respondi. O que sentes, Olivier, ao ouvir isto? Quando eu é adoro. que? Olivier, Não quando é que? Quando é que? São 3 fins de semana e começa este fim de semana. Portanto, são ok. só o fim de semana. Eu sinto a alegria brutal. Tu vais, não é? Alegria brutal. Tu vais ir, não é? Claro, mas não posso este fim de semana porque E estou vais meio cantar, doente. Mas Estou sabes o meio que é que vais doente. cantar? Olivier, Não. Mas sabes o que é que eu começo a achar? É que te fica muito mal. Tu chegas aqui, vais ao Alentejo, andas a comer bem, a ouvir estas coisas e Tens inveja da minha vida. Tens Nunca inveja da minha vida. convidas. quer dizer. Eu, por acaso, É acho, verdade, eu acho que é 80% verdade. dos positivos do Olivier estão muito relacionados com a gastronomia e também sim. com... Não, é verdade. assim, não, estou a meter-me contigo, Mas Olivier. vai com. Olivier, mas Eu vai, estava a ficar chateado. 95. 95. Ah, vai 95, convidando, muito bem. vai convidando. Exatamente, Foi olha o que visto nós de fora. podemos ir. Muito bem, foi o Visto de Fora. Estamos de volta para a semana depois das 10 da manhã. Obrigada, fim de semana, um Begonha. abraço.